Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma, e hoje nós vamos falar sobre o caso dos Mamonas Assassinas. Vocês vêm me pedindo esse caso há bastante tempo, só que assim, eu nasci em 1995 e o acidente aconteceu em 1996. Eu só achava que tinha acontecido o acidente, mas eu não sabia exatamente assim o que rondava esse caso, né? Todas as teorias. Até que uma pessoa que me sugeriu esse caso me disse também quais as teorias que rondavam ele, né? Porque como tudo aconteceu nessa época aí do acidente, eu não fazia ideia, eu achava que realmente tinha acontecido só um acidente, não foi, né? Pelo menos não foi o que foi dito na época, né? Os burburinhos que surgiram. Então, aqui nós vamos falar sobre a teoria de pacto, né? Que também teve isso, porque eles fizeram um sucesso muito repentino e um sucesso relâmpago, né? Que acabou também muito rápido, parece aí de uns 7 meses, de 95 para 96. A ira de Deus, porque eles eram evangélicos, parece, tinham sido evangélicos ou eram de família evangélica. E também tem vídeos da mãe do vocalista falando sobre isso, né? Não que tenha sido a ira de Deus que tirou a vida dele exatamente, mas por pecado, né? Coisas assim. Tem também uma teoria de uma maldição de família, que parece que tem em todo ano que termina com 6 acontece uma desgraça na família deles. Tem também uma teoria que fala sobre a sabotagem, né, no avião, que acontece muito, geralmente quando pessoas famosas assim sofrem acidentes de avião e de forma assim, geralmente essa pessoa está envolvida com alguma coisa ou tem uma perseguição em volta dela, surge essa teoria de sabotagem. E verificar também se o piloto tem culpa ou não. Para você que não conhece aqui o canal, eu sempre conto um pouquinho do caso e eu sempre tiro aqui no baralho, geralmente baralho cigano, pra gente entender um pouquinho o que aconteceu, para ver se as cartas nos dizem algo sobre esse caso aí que a gente não saiba, que possa trazer um esclarecimento, que possa dizer mesmo se é verdade aquilo que aconteceu, ou se certa teoria tem algum fundamento. Então eu conto um pouquinho do caso e depois a gente tira as cartas para ver em relação a isso. Mas antes de tudo, eu quero pedir para vocês para deixar o like, que é bem importante. Like é esse joinha que tem aí, que muita gente me pergunta. Se inscreva no canal se você não tiver inscrito, pra gente atingir a nossa meta até o fim do ano de 5 mil inscritos. E aí eu vou fazer uma semana inteirinha de casos de mistério da semana pra vocês. Ative o sininho de notificação também, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que é bem importante pra vocês, não custa nada, mas pra mim faz muita diferença. Me siga nas minhas redes sociais aqui também, que eu deixo aqui na tela pra vocês, Instagram, WhatsApp, e um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais. E se você quiser consulta particular, também está nesse link o meu site. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso caso de hoje. A banda dos Mamonas Assassinas começou inicialmente com o nome de Utopia, mas eles não alcançaram o sucesso, né, que eles desejavam. Eu acho que no início eles cantavam mais rock, assim, ou covers, né, e eles decidiram mudar e colocar para o nome de Mamonas Assassinas e fazer um estilo de música diferenciado, que é o que vocês conhecem, né? E aí sim, eles fizeram um sucesso repentino. No ano de 1995, estouraram mesmo aí, vendendo milhões de discos. Até que no dia 2 de março de 1996, enquanto eles voltavam de um show em Brasília, o jatinho que eles viajavam se chocou contra a Serra da Cantareira às 11h16 e não sobrou nenhum sobrevivente. Eram 9 pessoas no voo, contando com os 5 integrantes da banda, o piloto, o copiloto e mais 2 integrantes ali da equipe. Eles estavam numa rotina frenética aí de shows, né? Eles fizeram muito sucesso mesmo. Então, essa rotina deles de voo estava muito corrida. As pessoas dizem até que eles gostavam bastante de voar, que eles gostavam de fazer aí manobras e tudo mais. E foi assim, um choque, né, para todo mundo do Brasil, que ninguém estava esperando. Eles estavam fazendo muito sucesso mesmo na época. E a conclusão sobre o acidente foi que o piloto e o copiloto tomaram decisões ali equivocadas, né, na hora do voo. E o tempo estava muito feio, parece que tinha nuvens muito pesadas ali, estava difícil, né, o acesso deles. Enfim, acabou acontecendo o acidente. Como eu falei pra vocês, ninguém sobreviveu. E o que
que mais causou, assim, essas questões, né? Diziam que eles estavam sendo muito perseguidos na época, principalmente pelo tipo de música que eles cantavam, e a maior parte do público deles eram crianças. Então, assim, eu acho que o Brasil estava dividido ali, né? O público deles estava dividido entre quem amava muito e entre quem não gostava, né? Principalmente por essa questão de ser músicas com letras um pouquinho assim picantes para a época, né? Hoje em dia a gente não vê coisa muito diferente disso, mas para a época, e principalmente os evangélicos, né? Toda aquela questão que eu falei para vocês na introdução. O bispo parece que falou um monte de ladainha aí, dizendo que tinha sido cobrança de Deus, porque eles faziam esse tipo de música para as crianças, enfim. Além de um vídeo 12 horas antes do acidente acontecer, de um integrante dizendo que tinha tido um sonho com um acidente de avião. E estava muito preocupado assim no vídeo, fora as pessoas em volta dizendo que estava com um pressentimento ruim, toda aquela coisa assim, sabe? Eles já vinham falando de acidente de avião há algum tempo, então criou ainda mais essa coisa mística em volta desse caso, né? Das pessoas já achando sim que tinha algo espiritual ali em volta, ou que ele tinha tido apenas ali uma premonição, né? As pessoas em volta dele já sabiam o que poderia acontecer, estavam com um pressentimento ruim ali em relação a tudo. Pessoas da família, companheiras não queriam que eles viajassem, já estavam sentindo. Além da mãe de Ná, né, com certeza vocês já conhecem ou ouviram falar, que era uma vidente que existia na época. Ela falou que tinha previsto, né, ela previu o acidente, o desencarne deles. Ela falou que vinha um manto preto em volta deles, e tudo isso favoreceu, né, para que toda essa situação fosse criada, principalmente em relação a pacto, a ira de Deus e tudo mais. Mas tudo isso a gente vai ver aqui direitinho. Primeiro ponto que eu acho que a gente deve abordar aqui é a questão do pacto. Eu já falei isso milhares de vezes com vocês. Muitas vezes eu acho que é apenas um escudo para os intolerantes, né, conservadores e tudo mais, que não entendem ou não aceitam o sucesso de alguém, que querem colocar como que aquela pessoa ali fez um sucesso repentino, e aí fez muito sucesso, depois aconteceu alguma coisa com ele, e quer colocar como se tivesse feito pacto para a riqueza. Não que não tenha isso, ou que não exista. Eu já fiz um caso aqui para vocês, se eu não me engano, do Hotel Cecil. E falando sobre o Planalto também, tem gente que faz isso sim, mas na maioria das vezes usam isso como pretexto. Então, assim, eu deixar muito claro, se tiver alguma coisa, eu vou falar, se não tiver também, tá? Então, é preciso ter muito cuidado com as coisas que a gente diz para não culpar as pessoas aí a todos. Não tenho mais muita coisa assim para falar em relação a esse acidente, nem nada que aconteceu antes, então eu já vou partir aqui para as cartas. Então já tenho aqui as cartas embaralhadas, tá? E vou ver agora essa questão do pacto, tá? Às vezes vocês vêm vindo para cá, às vezes para lá, é porque geralmente o computador fica aqui na minha frente, tá bom? Então vamos ver. Não me fala aqui de forma alguma sobre pacto para a fama, tá? O que me diz é sim destino, karma, seja lá o que for que vocês quiserem chamar. Eu chamo de karma. Nem sempre, assim como eu já falei pra vocês, karma é uma coisa ruim, não, tá? Serve pra nossa evolução. Uma coisa que a gente faz aqui pode afetar lá no futuro, não importa em qual vida você esteja. Então, assim, causa e efeito, né? Então, não importa se coisa boa ou coisa ruim, vai acontecer e você vai ter que pagar por aquilo, tá bom? Então, o que eu mais vejo aqui, ó, karma, tá? E todos eles, todos. Não só as pessoas que desencarnaram lá naquele lugar, mas as pessoas envolvidas, família, tá?
Então já tinha sido acordado que eles passariam por isso em outra vida. Então, o que aconteceu? Eu já falei isso aqui pra vocês também, que o nosso espírito, ele sempre sabe. Sempre. A gente, antes de reencarnar, antes de encarnar, a gente tem tipo um contrato de encarnação, vamos botar assim, né? Quando a gente vem, a gente sabe o que a gente vai fazer, quantos filhos a gente vai ter, que profissão que a gente vai ter, qual a nossa missão, quando a gente vai desencarnar, como a gente vai desencarnar. Então, assim, o nosso espírito, ele sempre sabe. A gente quando reencarna, a gente esquece de tudo, né? Porque tem ali o véu, o esquecimento e tudo mais, mas o nosso espírito, ele sempre sabe. Assim como as pessoas que estão na nossa volta, eles sabem também. Porque a gente não reencarna sozinho, né? A gente tem sempre ali uma ligação espiritual com aquelas pessoas, tanto do ciclo familiar, quanto das pessoas que a gente encontra nessa vida, nada por acaso. Nem na maioria das vezes que as pessoas perguntam, eu conheço essa pessoa de outra vida? Na maioria das vezes já que sim, né? Porque as pessoas que passam na nossa vida, ou que a gente conhece, ou que são da nossa família, nada é em vão, né? Então, assim, é importante a gente saber que eles estavam sentindo sim, tá? Eu vou tirar aqui sobre isso, mas eu já posso adiantar que tanto o sonho quanto as pessoas ali que estavam em volta já sentiam, porque já sabiam, né, inconscientemente. O espírito dessas pessoas já sabia, né, que aquilo ia acontecer. Eu não sei se depois, como eu falei pra vocês, eu não sabia muita coisa sobre esse caso. Eu sei, ouvi falar e tudo mais do acidente. Eu não sei se depois surgiu de repente alguma carta psicografada ou alguém entrou em contato com a família para falar alguma coisa, mas eu vejo que sim, tá? Que eles podem ter se comunicado aí com a família de alguma forma e falaram sobre isso, né? Mas eles sabiam sim, eles já sentiam, eles estavam com medo, né? Dentro deles, eles já sentiam que alguma coisa podia acontecer. E eu digo mais, poderia ter acontecido antes. Eles estavam tão nessa vibração que eles poderiam até ter adiantado o processo, tá? Eu não sei se já vinha dando problema ali no voo deles, ou em alguma viagem eles tiveram alguma dificuldade, mas parecia que era alguma coisa assim que tava... Como que eu posso falar? Tava dando sinal, entende? Que aquilo ia acontecer. Tava avisando. Já vinha acontecendo algumas coisinhas que eles ficavam assim. Porque não foi à toa também esse comportamento deles e esse medo, tá? Porque eles já estavam muito tensos em relação a essa questão. Não só por sentir, algo ali estava acontecendo, tá? Ou eles já tinham sido avisados? Será que eles viram também a previsão que a mãe de Ná fez e algo colocou ali? Sabe, porque eu vejo que algo ali desencadeou isso neles também. E aí só piorou, né? Isso poderia ter acontecido antes, sim, tá? Mas já ia, gente, já ia acontecer. E já estava na missão deles, não só o que aconteceria, mas todo o sucesso, tudo que eles passaram, sabe? Eles vieram, de fato, já predestinado a isso, tá? Ó, a fama, a serem aí aclamados e nunca esquecidos, até os dias de hoje. Quem curte aí carnaval, de lei você ouvir música deles aí nos bloquinhos. E não só isso, né? Eles são lembrados constantemente. Aí as pessoas realmente não conseguem esquecer, não esquecem, né? Foram pouco tempo, aí foi pouco tempo de fama, né? De carreira e tudo mais. Mas eles se tornaram, sim, inesquecíveis. Então, tinham isso na missão deles, ó. Que eles ganhariam aí também muito dinheiro, fama, tá?
eles eram assim muito, apesar de tudo, assim com uma alma infantil mesmo, sabe? Alegria, contagiante. É assim que eu sinto, como se fosse uma alma assim infantil. Não, como eu falei pra vocês, não conheci, não soube muito, mas se eu pudesse descrever eles aqui, pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô sentindo, é isso. Alegria, contagiante, sabe? E eles estão bem, tá? Eu vou tirar aqui, mas eu já posso adiantar, se já não tiverem reencarnado. Então, essa primeira questão sobre pacto já caiu por terra, né? A gente viu mesmo que foi destino. Ira de Deus. Será que Deus puniu eles? Porque as crianças ficavam cantando essas músicas com letras até muito mais suave do que são hoje em dia, né? Eu não acredito nessa questão de um Deus punitivista. Eu acredito que Deus não pune dessa maneira, né? Eu vou mostrar pra vocês que eu sou Deus, até porque eu acho que ele não precisa disso, né? Mas muita gente crê nisso, né? Que eles pecaram, que eles fizeram blasfêmia, que eles agiram contra as crianças, né? Vamos ver aí. Vemos que juntou aí apenas destino, karma, que eles estavam muito favoráveis a passar por isso. Ah, Jéssica, mas não teria como evitar? De repente teria, se fosse para ser evitado. Porque, imagina, tá? Você em espírito, você precisa... Um exemplo, tá? Mais uma vez, não sei se foi isso que aconteceu e pode não ter sido. Eu fiz mal a muita gente aqui, ou de repente eu só pensava em dinheiro, ou eu maltratava pessoas, ou eu tirava a vida de pessoas, e eu chegando lá no plano espiritual, lá com os líderes, com Deus, seja lá o que for que vocês quiserem chamar, e eu falo, não, pra minha evolução eu quero voltar e eu escolho desencarnar de uma forma macabra. Pro meu espírito aprender, para eu pagar tudo que eu fiz com as pessoas. E aí eu chego aqui e alguém de repente tenta evitar de eu cumprir a minha missão, de eu fazer exatamente o que eu vim fazer. Eu vou uma vida inteira para conseguir pagar a minha dívida com a espiritualidade, e alguém vai lá e me salva. E aí eu tenho que voltar de novo pra conseguir. Entende? É claro que não é bem assim que a banda toca. Eu tô explicando da forma mais banal possível, né? Pra gente conseguir entender mais ou menos como funciona. Então, eu acredito que tem coisa que não se deve nem ser evitada, tá? Eles tinham a missão deles, ó. Me falando aqui muito claro, tá? Essa cartinha que tá me saindo muito nos jogos, dizendo que sim, é missão, é karma, é dívida. Entende? E de todos, não foi por acaso ninguém que tava lá. Tipo, esse aqui entrou de gaiato, que pena, tadinho. Entende? Juntou isso com falha humana, tá? E aí a gente já entra na questão do piloto, que a gente vai ver aí já. Vamos ver aqui primeiro se ele tem culpa, tá? Eu não tô dizendo, quando eu digo falha humana, eu não quero dizer exatamente que ele tem culpa, que ele fez de propósito, que ele fez besteira, tá? Ele pode ter sido apenas omisso. Vamos ver.
eu não vejo que ele tenha culpa direta. Eu não acredito mesmo nessa questão da conclusão que deram, né, pro acidente de ter sido ele e o copiloto. Eu vejo que tem mais... Se alguém tem culpa nessa questão, são pessoas por trás, né? De repente, os donos ali, não sei se era uma agência, pessoas que faziam ali a manutenção do avião, se os próprios donos ali dos aviões eram negligentes em relação à manutenção, porque eu vejo que eles sabiam do estado que estava o avião, pode ter acontecido já alguns problemas em outros voos, é isso que eu tô falando pra vocês. E aí é que tá. Eu acho que eles têm mais culpa indiretamente. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês trabalham em uma multinacional aí, vocês dependem muito desse emprego, é a forma que vocês têm para sustentar a família de vocês, só que vocês veem roubalheira, vocês veem maus tratos aos funcionários, ou muita coisa errada. E aí você tem duas opções: sair, denunciar, de repente aí colher provas, né, e denunciar, ou continuar porque você tem medo se você não vai conseguir outra coisa, ou se você depende muito daquele emprego, mas de certa forma você está sendo conivente. Você está compactuando com aquilo que você está vendo de errado, entende? Então, assim, eu vejo que eles sabiam de muita coisa errada em relação ao avião, de repente a empresa, algo errado que acontecia ali, mas não que eles tenham, por erro deles, causado o acidente. Eu acho que o avião não estava em boas condições, não que ele tenha sido sabotado. Não vejo isso também, tá? Então aqui me fala de dinheiro, muito provavelmente aí o povo quer economizar em manutenção, quer cortar custo, quer evitar de... Não sei, gente, eu não sei o que tá por trás dessa história, mas o dinheiro sempre tá, né? De forma direta ou indireta. E aí, o piloto e o copiloto realmente não tiveram muito o que fazer naquele momento. Além da situação climática não estar favorável, a nave também não estava, o avião também não estava. Então, não tem. E eu fico triste de ver que eles colocaram como se a culpa tivesse sido do piloto e do copiloto, quando na verdade não foi. Eles são tão inocentes e vítimas quanto o grupo. Vítimas do dinheiro, né? Dos comandantes ali, dos chefões da coisa toda. E aí é muito mais fácil, né? Você tirar a culpa das suas costas e colocar em quem não tem como se defender, quem não tem como falar. E por que eu tô falando isso pra vocês? Nada que eu falo aqui é por acaso e é à toa, não. Porque eu sinto que foi, assim, uma das maiores injustiças nesse caso inteiro. Foi ter procurado ali em quem colocar a culpa e colocar a culpa neles. Provavelmente os espíritos desses homens ficaram bem revoltados com tudo isso, quando na verdade foi um acidente, né? E se tivesse que ter sido um culpado, teria que ser ali os donos da coisa toda, né? Quem tá por trás ali da empresa. Bom, então vamos ver aqui agora, tá? Tirar a dúvida aqui se houve sabotagem ou não no avião. Eu já vi que não tem, mas só para fazer a pergunta exata, né? Se houve sabotagem.
Houve sabotagem de alguém ali que queria tirar a vida deles. Não queria que eles tivessem tanto sucesso, por algum motivo. E aí, mais uma vez, me fala aqui, de repente, aí do chefão que tá por trás aí dessa... Eu não sei como chama, é a equipe ali do avião, né? Os donos, enfim. Tá? Dinheiro. Aí eu não sei se economia e nos custos de manutenção, ou ver que o avião tá com algum problema na peça e deixa porque custa caro para consertar. Gente, aqui isso não me deixa dúvidas, tá? Não vejo que foi nada para tirar a vida deles em específico, mas se alguém tem culpa, são as pessoas que comandam. Não tô falando do piloto. Acima do piloto, tá? Pessoas que são responsáveis pela manutenção, pelo andamento da coisa toda. Aí me fala do tempo, que tava daquela forma, né? Não tava nada estável, muito pelo contrário. E foi aí o que tirou a vida dos integrantes do Mamonas Assassinas. Então, não teve sabotagem, mas de uma forma indireta, que foi que eu falei pra vocês, negligência, né? Acho que podemos chamar assim. E não foi por falta de aviso, tá? Não foi por falta de aviso. Eu vejo que o piloto ou os pilotos de todas as aeronaves, eles passavam os problemas pra pessoa ali responsável e ninguém fazia nada. É o que eu falei pra vocês, eu acho que, eu não sei se isso foi dito, se chegou a público, mas, já vinha acontecendo. Isso era uma tragédia anunciada. Aí junto o karma com o destino, pessoas favorecendo a situação, dá nisso. Infelizmente. Então, assim, nada de ira de Deus, nada de pacto. Piloto e copiloto não tem culpa. Assim, foi uma das coisas mais erradas dessa história toda. E sobre a maldição de família que eu falei pra vocês, também vejo que não tem, né? Que na verdade era um karma deles. Pode ser apenas uma coincidência, ou pode ser também mesmo aí, tipo, algo que, um karma da família deles, né? Eu não chamaria de maldição, mas sim de karma. E eu vejo que se isso não tivesse acontecido, né? Porque a gente se pergunta assim, e se, né? Se eles continuassem vivos, não tivesse acontecido nada disso, eles continuariam fazendo o sucesso que eles fizeram? E a resposta é acho que não, tá? Muita coisa mudaria aí, muita coisa mudaria e eles estavam, infelizmente, aí fadados a uma desgraça acontecer, tá? Uma fatalidade. Então, assim, não vejo nem que tenha essa possibilidade, tá bom? Eu não tenho como tirar aqui pra vocês pra ver cada um, como que eles estão no plano espiritual, se eles já reencarnaram. Mas eu vejo que alguns deles, sim, tá? Alguns estão melhores que outros, mas é um processo, né? Mas no geral estão bem, eu acho que assim o pior já passou, né? Estão conseguindo aí seguir a missão deles, né?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro pra vocês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá? Deixa aqui também o que você achou desse vídeo e a sua sugestão pro próximo vídeo, tá? Que eu sempre anoto aqui e vou trazendo pra vocês conforme vai dando. Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima.